Oi pessoal, tudo bem? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Bem Floral para Isso. Hoje nós vamos conversar sobre o medo. Todos nós alguma vez na vida já sentimos medo, não é mesmo? Seja vendo filmes de suspense, num parque de diversões, ou então para fazer aquela prova no colégio. Trata-se de uma emoção básica que todos nós temos e que, como todas as outras emoções, devem estar em equilíbrio. O medo, quando não identificado e trabalhado, pode nos trazer algumas dificuldades na vida. E hoje, nós vamos entender um pouco sobre a função do medo nas nossas vidas e como a terapia floral pode ajudar no equilíbrio dessa emoção tão importante. Como sempre, antes de começar, quero convidá-los a fazer a inscrição no nosso canal e ativar as notificações. Assim vocês vão ficar sabendo das novidades e estreias dos nossos novos episódios. Todos inscritos? Então, vamos começar! Então, gente, vamos falar sobre o medo. O medo ele faz parte da nossa vida e todos nós sentimos medo de alguma coisa. É uma reação natural do ser humano, fazendo parte do que chamamos do instinto de sobrevivência. A psicologia, ela define o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. É uma emoção chave que busca a preservação da nossa integridade, que faz parte do famoso instinto de luta ou fuga. Para entendermos isso, basta lembrarmos lá da pré-história, quando era preciso lidar com animais selvagens. Quando uma pessoa ficava de frente com um animal ameaçador, ela tinha duas opções: ou enfrentar o animal, ou se não tivesse condições de vencer, o medo ia assumir, tomar conta e fazia com que a pessoa corresse ou se escondesse para preservar a vida e a sua integridade. É um instinto básico de preservação da vida e que desencadeia diversas reações fisiológicas em nosso corpo. Vamos ver algumas delas? Aumento da liberação da adrenalina, aumento da frequência cardíaca e respiratória, sensação de enjoo, contração involuntária dos músculos e tremores, ressecamento dos lábios, empalidecimento da pele. Todas as reações que nós vimos agora acontecem automaticamente e em níveis diferentes, de acordo com a nossa percepção de gravidade e de perigo. Pode ser para enfrentar uma ameaça que está nos rondando, ou então para fugir de algo ameaçador, lembrando que pode ser uma pessoa, uma situação ou objeto. É algo que sentimos de pronto, sem precisar pensar, algo instintivo. E aqui temos um ponto-chave. Essas reações não acontecem apenas quando temos uma ameaça física na nossa frente. Essas reações também acontecem na mesma intensidade quando temos uma ameaça emocional, quando pensamos em algo que precisamos fazer, ou ainda quando sentimos que estamos em determinada situação que nos ameaça. Só o fato de imaginar essa situação, ela já desencadeia em nosso corpo as mesmas reações que falamos antes. Situações como falar com o chefe, com o parceiro, com o familiar, sair na rua, pegar uma doença, andar de avião e assim vai. Uma característica importante do medo é que ele é algo totalmente individual e pessoal. Eu tenho medo de algumas coisas que para você não vão fazer sentido e vice-versa. Sentir medo pode nos deixar preparado para as situações, mas quando em desequilíbrio, podemos desenvolver o que chamamos de medo patológico. Isso acontece quando o medo desencadeia sintomas de grande intensidade e por um período maior de tempo do que é esperado. A diferença entre o medo normal e o patológico é que no medo patológico nós não temos uma causa objetiva ou uma base na realidade para provocar essa aflição exagerada. Esse distúrbio ele pode apresentar-se das seguintes formas: como uma fobia específica, seria pavor de animais, medo do escuro, de água, etc. A fobia social, que o mais comum é o terror de falar em público, e sobre a forma de ataques de pânico, onde o paciente passa a ser acometido de uma hora para outra de sintomas físicos terríveis, sem que ele consiga identificar exatamente o que o está ameaçando.
Falando sobre o medo e a terapia floral, ele foi classificado por Bach como um dos 7 grupos emocionais dentro do seu sistema. Ele escreveu o seguinte: todo o medo deve ser eliminado. Ele nunca deveria existir na mente humana, e somente é possível quando perdemos de vista a nossa divindade. Ele considerava o medo como um grande causador de patologias. Das 38 essências classificadas por ele, 5 abordam o tema do medo. São elas: Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose. Falando da essência Aspen, ela é para os medos indefinidos e desconhecidos, que não têm explicação nem razão de ser. Esses medos indefinidos podem obcecar a pessoa dia e noite, e eles têm receio de contar as suas preocupações. No sistema de Minas, podemos citar as seguintes essências: Pipinatus, Borragine, Plantago, Passiflora, Fragaria, Mimosa, Sambacus, Palicores, Psidium, Trimera, Viola. Falando da mimosa, ela é indicada para as pessoas que sentem medo das coisas concretas, corriqueiras, medo de contato, do mundo natural, do medo patológico de doenças graves e para os nervosismos do nosso dia a dia. Já no sistema de Saint-Germain, nós temos as seguintes essências: alho, goiaba, alcachofra, cidreira, panicum, pinheiro libertação, populus panicum e mimosinha. Eu escolhi falar mais da goiaba. Ela trabalha a transmutação dos estados de medos, tanto de coisas concretas do cotidiano e também dos medos indefinidos. Agora é a vez dos vibracionais da Physioquantic. Temos os seguintes produtos que podem ajudar: Centralis, Alum Perceptum, Perceptum, Traumavit, Nefron, Passiflower, Conscientius, Neurotox e Energicept. Resolvi falar do Traumavit, pois ele colabora no equilíbrio do fluxo energético nos casos de traumas e feridas psíquicas, além de terror, medo agudo ou desespero. Já nas flores de Raff, nós temos os seguintes compostos e essências: os compostos energéticos do meridiano do rim, o L018, M015, M022 e M023, além das essências azalea, açucena, ciruelo branco, clívia, nemécia, rosa branca, ruda, tuia, tilândia, lantém e mole rastreiro. Falando da ruda, ela dissolve os medos, permite superar momentos desagradáveis e alcançar a paz consigo mesmo e com os demais, além de facilitar o controle do pensamento. Bem, como foi possível observar, a terapia floral possui muitas essências que visam trabalhar os diferentes tipos de medos, desde os medos comuns e cotidianos, passando pelos medos vagos e que não são possíveis de se definir, até chegar nas crises fortes e agudas. É algo muito pessoal e individual. A terapia floral pode atuar de diversas formas, ajudando a identificar o medo, ajudando a enfrentá-lo, ajudando a localizar a causa e a origem e ajudando a superá-lo. Com seu aporte vibracional e energético, as essências florais trarão um certo grau de equilíbrio que a pessoa está necessitando para trabalhar e para enfrentar as suas questões de forma mais eficaz possível. Na consulta, o terapeuta floral deve conversar com seu paciente para entender o cenário e qual vai ser a melhor abordagem de tratamento, por onde começar. Também devemos estar atentos aos resultados, pois caso os efeitos desejados não sejam atingidos, é preciso buscar outros tipos de tratamento junto com o paciente. Se você que está assistindo possui algum tipo de medo que está atrapalhando algum setor da sua vida,
A primeira coisa a fazer é não ter medo de admitir e buscar uma ajuda. Quanto antes iniciar esse trabalho de identificação e de aceitação dessa situação do medo, menores vão ser os efeitos negativos sobre a sua vida. A terapia floral ela pode ser um primeiro passo nessa caminhada de superação do medo, de entendimento dessa situação. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio da nossa série. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter dado alguma informação legal para vocês. Deixem o seu like aqui embaixo no vídeo, compartilhem, comentem e principalmente deixem as suas sugestões para os próximos episódios. Juntos nós vamos tornar essa série cada vez melhor. Um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo episódio da nossa série Bem Floral para isso. Até mais!